Em meio ao tempo, entre memórias e orações, nasceu a história de um povo. Na simplicidade de um altar e na força de uma devoção, floresceu a fé de uma cidade. Um casamento, um batismo, um reencontro. Cada promessa silenciosa, cada lágrima derramada encontra eco nas paredes desta igreja. Esta é a história da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Pimenta Bueno. Uma história escrita por mãos devotas e corações que jamais esqueceram suas raízes. Tudo começou com a primeira capela, construída à beira do rio, no encontro dos rios Apediá, hoje denominado Pimenta Bueno, e Barão de Melgaço, no final da década de 1960. A imagem mais antiga que se guarda é a de uma senhora segurando um peixe diante daquela pequena capela. Com a abertura da BR-29, atual BR-364, no início dos anos 70, surgiu a necessidade de trazer a capela para mais perto da estrada. Foi então erguida uma igrejinha de madeira, no mesmo local onde hoje está a matriz. Foi nesse período que ela se transferiu para o local atual, primeiro com a frente para a Rua Hermínio Vieira e, mais tarde, voltada para a Avenida Cunha Bueno. Pouco tempo depois, ainda nos primeiros anos da década de 70, sob a liderança do padre Adolfo e do padre Ângelo, iniciou-se a construção da igreja em alvenaria. A estrutura permanece a mesma até hoje, apenas reformada ao longo dos anos. Ali, a fé se consolidou e a história se firmou. Ali na igreja, nós encontramos apenas uma igreja pequena e aos poucos a gente percebeu que precisava tomar umas providências, porque aqui tinha um grande centro de formação, ainda tem hoje, né, atrás da igreja. Aqui era assim um lugar assim muito apertado em termos de igreja, uma igreja pequena. Houve também quem se interessasse em fazer com que a igreja fosse demolida, porque era muito pequena, e fazer uma outra grande, igrejas grandes para caber muito povo, né? Mas como já iam sendo construídas muitas outras igrejas aqui na região, não havia necessidade de demolir essa que é histórica, né? Histórica oficialmente não, mas ela é histórica, né, no tempo em que ela foi trabalhada ali. Em 1974, a paróquia Nossa Senhora de Fátima foi oficialmente criada, desmembrada da paróquia de Ji-Paraná. A data exata é lembrada como sendo 9 de junho daquele ano. Naquele momento, a nova paróquia passou a englobar os municípios de Pimenta Bueno, Primavera, São Felipe, Espigão do Oeste e Parecis. Hoje, a paróquia Nossa Senhora de Fátima continua reunindo as comunidades de Pimenta Bueno, São Felipe e Primavera, somando um total de 52 comunidades. A história da Igreja Matriz está profundamente ligada à própria história de Pimenta Bueno. No dia 24 de novembro, data da emancipação do município, a festa de celebração aconteceu justamente no pátio da igreja. O povo se reuniu em frente ao templo para comemorar não apenas a cidade, mas também a fé que a sustentava. Em 1985,
um novo capítulo começou a ser escrito na história da paróquia. Conforme registra o livro Tombo, no dia 1º de fevereiro daquele ano, vindos do Rio Grande do Sul, chegaram a Pimenta Bueno os primeiros freis da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Eram eles Frei Danilo Pagliari, Frei Alceu Boniati, Frei Silvestre Bisotto e Frei Udolino Fallavigna. Naquele momento, Frei Danilo assumiu como pároco. Deste período, permanece viva na memória do povo a presença de Frei Silvestre Bisotto, homem simples, alegre e profundamente espiritual. Ele deixou marcas profundas em Pimenta Bueno, com seu entusiasmo em anunciar Jesus Cristo e seu cuidado especial pelos mais pobres. Nós convivemos muito lá no Rio Grande. Ele, como irmão, a gente convivia bastante. Depois, quando se tratou de assumir aqui na Diocese de Ji-Paraná, assumir umas paróquias aqui, então nós viemos com o micro-ônibus das missões e viemos em 13 frades. E daí veio conosco, além do provincial, os capuchinhos do Rio Grande do Sul, e veio também um irmão, Frei Silvestre, e 2 frades que ficariam trabalhando aqui, e um estudante. Então, na chegada, nós chegamos um pouco adiantados, porque o asfalto já estava pronto aqui em 84. Aí entramos e ficamos dormindo, descansando ainda lá dentro do ônibus. Então, quando clareou o dia, o Frei Silvestre trouxe dos bagulhos dele um pote de mel e colocou em pratinhos em frente à secretaria, em cima da cerca que tinha lá, pratinhos cheios de mel. No instante, ao clarear do dia, as abelhas vieram em profusão. E ele disse: olha, estão até com muita fome. Nós vamos produzir aqui muito mel, até para exportar daqui. De repente, aquilo clareou o dia, nós achávamos que era brincadeira, mas chegou tanta abelha, e diz: aqui, esse é o lugar melhor que tem. Pois com o tempo ele trouxe todos os recursos para a produção em grande escala. E nós fornecemos ainda hoje o mel em todas as nossas paróquias, desde Cuiabá até Porto Velho. Justamente por causa da iniciativa que ele teve de trabalhar muito com as abelhas aqui. Aí ele também trabalhava muito com horta e foi ensinando para o povo essas coisas muito comuns, flores, hortas e produzindo também o mel. Ele também, como religioso, ele não exercia o sacerdócio ministerial como nós outros, os freis. Ele era frei irmão, não padre. Mas ele exercia também, porque assim como tem os ministros da palavra, da Eucaristia, ele foi isso e trabalhou muito essa realidade. Assim que de domingo ele estava sempre ocupado também com esse serviço, o ministério. Ele é considerado um verdadeiro santo pela vida que ele viveu, assim. Tanto assim que o pessoal começou a trabalhar um pouco nesse sentido. Mas foi um frade, assim, trabalhador. Daqueles que trabalham de manhã até à noite. Como no caso, lá no sul também, ele era trabalhador. Onde trabalha com parreiras, trabalha com todas essas atividades. É o plantio de
fruteiras, de horta e tudo. Essa era a grande atividade dele. Atividade comum de todos os dias. Eu diria que ele foi um exemplo de frade, um exemplo de frade capuchinho, mas daqueles bem de acordo com como manda as normas, assim. E sempre viveu com seriedade isso. E um respeitador assim do povo, como se fosse o irmão dele, né? As pessoas com quem ele visitava, ia nas famílias, se encontrava com as pessoas, ver se passavam necessidades, e ele estava sempre do lado dos mais pobres, mais simples que tinha aqui na região. Ele chegava a produzir hortaliça e levava nas famílias, e ensinava a plantar e a cultivar. Porque houve época em que aqui ninguém dava importância à verdura, né? Então, ele que era conhecedor dessa área, assim, dos plantios de horta, jardim, etc., cultivo do mel, e as abelhas, ele sempre se dedicou a essas coisas práticas, onde você vê, acompanha e começa a ação, e produz, e faz acontecer. Qualquer coisa que precisasse, podia contar com ele. Poucos anos depois, em 1989, chegou a Pimenta Bueno Frei Laudino Pellicer. Além do trabalho pastoral junto às comunidades, Frei Laudino dedicou-se diretamente ao acompanhamento de jovens vocacionados. Dessa missão, nasceu a atual Casa de Formação Frei Silvestre Bisotto, que segue formando novas gerações para a vida religiosa e sacerdotal. Muito bem, o nosso dia a dia aqui na nossa casa de formação, ele funciona com alguns cronômetros de horários. Temos a nossa oração da manhã, uma oração antes do almoço, e geralmente à noite nos reunimos, ao final da tarde, para tomar um chimarrão, conviver um pouquinho, e sempre tem essa força de estarmos juntos, isso que nos anima e nos fortalece a cada dia. Então, ao longo da semana tem essa caminhada, e no final de semana mais entregues às atividades pastorais, as visitas às comunidades, as visitas aos enfermos e esses próprios trabalhos da missão, da nossa evangelização. Um dos maiores valores e ensinamentos que nós aprendemos aqui é o valor da vida fraterna. Não vivemos sozinhos, não nascemos sozinhos, não somos capazes de sermos sozinhos. Então, um grande valor que nós vivemos como vida franciscana é a qualidade de estarmos sempre juntos, traduzidos como vida fraterna, é o maior valor que nós temos. Se vivemos bem, fraternalmente, estamos aí unidos ao amor de Cristo que nos convida a ser promotores desta paz. Os maiores desafios de viver em vida fraterna, na vida em comunidade, se está na própria relação que nós temos pessoas totalmente diferentes, de ambiente diferente, de lugares que nunca se viram e vão conviver no mesmo espaço. Isso às vezes é um desafio. No mesmo instante, é uma das maiores alegrias sempre conviver com pessoas novas, conhecer novos amigos e fazer novos ciclos de trabalho, de missão. Então, isso é uma das maiores realizações e das coisas que me mais faz feliz como vida franciscana capuchinha, essa experiência de troca de conhecimentos, de culturas no mesmo ambiente. Uma das maiores motivações da vida religiosa hoje para os jovens é essa própria experiência de entrega, deixar as coisas e estar entregue a uma missão. Vai ser obediente ao superior que vai pensar aquilo que precisamos fazer, vai se entregar sem ter nada no nome, essa questão da pobreza e toda essa vida da liberdade. Uma coisa que eu gosto muito da vida franciscana é a questão da liberdade. Sou livre para ser missionário, sou livre para visitar, sou livre para conversar com as pessoas. Isso é um dos maiores valores e que nós vivemos com muita alegria, essa liberdade franciscana capuchinha. Uma das maiores contribuições que nós temos aqui para manter viva a fé na nossa região, nosso espaço é o próprio ambiente. Vocês vão ver que tem muitas plantas, muitas flores, um ambiente aberto, é livre, então é um pouco isso. Quando as pessoas chegam aqui, nosso grande esforço é para que sintam, ao chegar nesse espaço, ao olhar para as pessoas que aqui estão, possam sentir a presença do próprio Cristo. Eu acho que isso é uma das maiores contribuições e que não precisamos muito esforço.
apenas deixamos acontecer conforme a vontade de Deus. Entre as memórias guardadas está também a construção do barracão paroquial, nos anos 90, feito em alvenaria. Antes dele, havia um barracão de madeira, muito lembrado pela comunidade. As fotografias desse tempo se perderam, mas as lembranças permanecem vivas. Então, se resolveu de fazer um salão grande. Ali dá para quase 2.000 pessoas, inclusive para o jantar franciscano, para grandes festas, encontros, para os retiros. A volta dos retiros vem sempre concentrada aí, e aí cabe então muita gente. Dependendo do jeito, cabe até umas 2.000 pessoas. Então aí serve para a igreja e serve para salão. Dia que tem crisma e vem muita gente, então faz no salão, e assim por diante, né? O salão aí equivale para as duas finalidades, não apenas para festas, mas também para as grandes celebrações. Já tivemos aqui a ordenação de uns par de freis do passado, e essas festas, essas celebrações, só mesmo no grande salão. Aí. Em 20 de março de 2023, os freis capuchinhos do Mato Grosso e Rondônia lançaram oficialmente a biografia de Frei Silvestre Bisotto, escrita por Frei Adelino Gabriel Piloneto. Frei Silvestre, falecido em um acidente rodoviário aos 58 anos de idade e 40 de vida religiosa, foi pioneiro na missão capuchinha em Rondônia, marcando presença em Pimenta Bueno e Porto Velho. Quando se tratou de abrir nova paróquia em Porto Velho, então ele foi o primeiro que se ofereceu também para ir para lá, juntamente com outros 2 frades daqui. Dessa forma, em uma dessas viagens com ônibus, ele sofreu um acidente muito grave e aí então tentaram salvá-lo, mas não teve mais jeito. Ele morreu de acidente de trânsito, de ônibus. Sua memória permanece viva na comunidade, que o homenageia dando seu nome a um posto de saúde. Durante a celebração de lançamento do livro, lideranças e religiosos emocionaram-se ao recordar sua vida, destacando o homem simples que se tornou grande diante do povo. É importante lembrar, a comunidade Nossa Senhora de Fátima é a igreja matriz. A paróquia, por sua vez, é a sede administrativa e pastoral, responsável por unir e organizar todas as demais comunidades. Mais que uma construção de tijolos, a igreja foi e continua sendo uma construção de vidas. Ela acolheu corações aflitos, orientou jovens em busca de direção e fortaleceu famílias em oração. Nos momentos difíceis da cidade, como enchentes, secas e perdas, foi ali que o povo encontrou consolo. Era no banco da frente ou no último lugar ao fundo que cada fiel deixava seus pedidos e renovava suas forças para seguir. A comunidade cresceu e, junto com ela, a fé se espalhou por cada bairro, por cada geração. Algumas histórias permanecem apenas na lembrança, outras foram contadas de geração em geração. Histórias de curas, de reconciliações, de perdão silencioso. Essas histórias não cabem em um altar, mas vivem em cada olhar emocionado, em cada lágrima derramada na oração. Cada detalhe desta igreja foi pensado com carinho. Hoje, a igreja pulsa com vida.
As crianças correm pelos corredores aos domingos. Os jovens participam dos grupos de oração, organizam campanhas solidárias e levam adiante o espírito missionário. Os idosos permanecem firmes, sustentando a fé com suas orações silenciosas. São as raízes que alimentam esta árvore da fé. A matriz também se faz presente por meio de seus trabalhos de evangelização, transformando vidas. Eu não resolvo as minhas coisas por mim mesmo, eu conto tudo pro meu Jesus, pro meu Jesus. A tradicional missa sertaneja é um marco cultural e religioso, e eventos como o Festival Cristo Dance marcaram gerações de jovens católicos. Outro momento importante é o leilão beneficente, quando produtores do município e da região oferecem animais em prol da comunidade. Na arroba dá mais, hein? Ei, 20! Na arroba dá mais. E 20 é meu. Oi! Assim, a Igreja Nossa Senhora de Fátima segue sendo luz para a cidade, um lugar de escuta, de acolhimento e de transformação. Aqui nós estamos rezando todos os dias que o Espírito Santo ilumine essa juventude que ali está, para que nós tenhamos sempre vocações religiosas, sacerdotais, para o bem do povo de Deus. Não só rezamos, como a gente fica motivando sempre, em nossos encontros e palestras, em nossos retiros que se realizam por ali, se trabalha muito esse assunto. É um desafio para que os jovens também pensem, repensem, escolham o seu presente e o seu futuro, para que às vezes não diga alguém, pois é, eu também queria, mas ninguém me falou, ninguém me disse nada. Não, hoje nós estamos sempre de olho. Nesse sentido, a gente vai continuar sempre nessa animação aí, que sirva também para os jovens, no caso, que vêm entrando. Mas nós sempre confiamos, porque Deus, Espírito Santo, escolhe, ilumina e ajuda a gente seguir o caminho que cada um merece, pode e tem dado dotes para isso, tem condições favoráveis para isso. Do ponto de vista vocacional, quero deixar uma mensagem para vocês sobre 2 pontos. Primeiro, se existe uma inquietação, como algumas perguntas, o porquê não ser um frei capuchinho, é melhor fazer a experiência e depois ter a certeza de que não é, do que passar a vida toda depois pensando, eu podia ter ido. Não foi porque não quis, porque teve a oportunidade. Então, se tem essa inquietação, essa vontade talvez de conhecer melhor a vida franciscana capuchinha, é melhor dar o passo enquanto há tempo, porque talvez depois você tenha vontade, mas não terá as oportunidades necessárias. Segundo ponto que eu digo para vocês, o chamado vocacional, ele precisa ser dado como uma resposta livre. É vocação acertada, é vida feliz. Quando a gente acerta no matrimônio, o casamento é feliz. Quando se acerta na vida religiosa, a vida religiosa é feliz. Então, vocação acertada é vida feliz. Vai muito mais além das nossas compreensões, da nossa compreensão de mundo. É uma liberdade, é um passo dado. Então, seja livre e tome a tua decisão também. Essa é a mensagem que eu digo para vocês.
Este documentário é mais que uma produção, é um tributo, uma homenagem viva à fé que construiu nossa história e que continua a construir o nosso futuro. A comunidade se reúne novamente, desta vez para olhar para trás e dizer: valeu a pena. A fé que constrói histórias é a mesma que constrói o futuro. Que esta história, hoje contada, inspire novos caminhos, inspire outras comunidades, outras famílias, outros corações, e que Nossa Senhora de Fátima continue abençoando este povo devoto, de ontem, de hoje e de sempre.